O Kevin Martínez é um jovem nicaragüense de 18 anos. Na primeira vez que eu falei com ele, pelo telefone, ele vivia exilado na Costa Rica, fugindo do regime ditatorial do Daniel Ortega. Antes do exílio, ele era coroinha numa pequena cidade a 1 hora de carro da capital da Nicarágua, Manágua. Lá, ele trabalhava com um sacerdote chamado Manuel Garcia, que foi preso em circunstâncias pouco claras. Nos últimos anos, o Ortega ampliou a perseguição contra a Igreja Católica, que costuma denunciar os abusos da ditadura, e prendeu mais de 10 padres. O Papa Francisco manifestou hoje preocupação com a situação na Nicarágua. A Igreja Católica tem sido palco de atos repressivos por parte do regime de Daniel Ortega, que está no poder desde 2007. Depois que o sacerdote Garcia foi preso, a polícia nicaragüense passou a ameaçar o Kevin e ele chegou a ser agredido por um policial. Foi aí que ele decidiu deixar o país. No dia 31 de dezembro de 2022, quando tinha 17 anos, ele cruzou a fronteira. O Kevin foi para uma cidade litorânea na Costa Rica e passou a morar em uma paróquia. Em setembro do ano passado, quando a gente marcou uma entrevista, eu achava que ele ainda estava ali. No dia 20 daquele mês, eu mandei um link para ele entrar numa chamada de vídeo comigo. O Kevin respondeu, excelente. E logo depois chegaram 2 mensagens que me assustaram. Ele perguntou, e se a gente se falasse agora? Eu tô com medo de ser preso mais tarde. O Kevin tinha voltado para Nicarágua. Ele entrou na chamada pelo celular. O Kevin estava numa praça no vilarejo de Diriomo, onde ele cresceu e onde mora a família dele. Estou acá em Diriomo, em meu pueblo. Ele disse que tinha voltado para Nicarágua porque os avós, que o criaram e o incentivaram a entrar na igreja, tinham morrido. Ele queria se despedir. Eu me sentia muito adolorido, digo eu, al menos eu quero ir a verlos, digo eu. Al menos eu quero ir a despedir-me, a decirle um último adiós. O Kevin falou que depois que ele saiu do país, a polícia chegou a dizer que ele poderia voltar, que nada aconteceria com ele. Mas no dia que a gente se falou, uma meia hora antes, a polícia tinha levado o Kevin para a delegacia para checar os antecedentes dele. Ele foi solto, mas os policiais disseram que voltariam a vê-lo. O Kevin estava muito inquieto e preocupado durante a ligação. Ele dizia que não tinha dinheiro para voltar para Costa Rica e que estava com muito medo que alguma coisa acontecesse com ele. O Kevin acreditava que seria preso naquele dia. Ele estava na praça porque achou melhor ficar no lugar público, com gente em volta. Eu sinto dentro de mim de que não passa de hoje, de que hoje me deixem encarcelado aqui em Nicarágua. Não passa de hoje. Então as coisas foram ficando mais tensas. Os policiais estavam na praça e o Kevin virou a câmera para me mostrar o movimento deles. Allá, véanse, miren, esos de azules con negro. Esa es la policía. ¿Dónde? Ah, sí. Ele disse que estava sendo perseguido pelos policiais, que viam o que ele estava fazendo, onde, com quem. Aquí los tengo, ellos andan detrás de mí. Mi gran miedo es de que me lleguen a hacer algo. O Kevin é magro e tem cara de menino. Eu estava preocupada com o que podiam fazer com ele. E eu me sentia responsável também, porque eu era a única pessoa que sabia em tempo real o que estava acontecendo. Não tinha ninguém que pudesse proteger o Kevin, e ele estava tão nervoso que até passou mal. Ay, parece que se me bajó la presión. Oh, siéntate. Bueno, Eu entendi que para ele era importante que a gente continuasse se falando. Se ele fosse preso, ele queria que todo mundo soubesse. Aí, com 18 minutos de chamada, outras vozes masculinas apareceram na conversa. O Kevin olhou para o lado e a ligação foi encerrada. 1 minuto depois, ele mandou no WhatsApp. Me prenderam. Eu sou Ana Luísa Albuquerque e esse é o 7º episódio do Autoritários, um podcast da Folha que investiga líderes contemporâneos que ameaçam a democracia e as conexões entre eles. O projeto tem apoio do Pulitzer Center on Crisis Reporting. A série termina aqui, mas em breve a gente publica um episódio extra sobre mais um líder autoritário. Um pouco em choque, eu desci as escadas da redação da Folha, contei para alguns colegas o que tinha rolado e mandei mensagens para avisar alguns ativistas do que tinha acontecido com Kevin. No dia seguinte, a notícia da prisão dele já tinha saído em alguns veículos locais.
La policía del régimen secuestró al joven nicaragüense exiliado en Costa Rica, Kevin Martínez Alemán, cuando regresó al país para visitar a sus familiares. Denunció Ticavisión. Eu não tinha ideia do que podia acontecer. Era possível que tivessem prendido Kevin para dar um susto e que ele fosse solto logo. Ele acabou liberado 3 dias depois, mas o número que eu tinha dele não estava mais recebendo mensagens e eu só consegui falar com ele no mês seguinte em um outro telefone. A gente fez outra chamada de vídeo e ele me contou o que aconteceu. O Kevin estava de volta na Costa Rica. Ele disse que primeiro os policiais pegaram o celular dele e o levaram para a delegacia, onde ele ficou o dia todo. Depois, o mandaram para uma prisão em Granada, a uns 15 minutos de carro dali. Ele me falou que não recebeu comida nem água, que tiraram a roupa dele e o obrigaram a fazer 100 agachamentos. Aí, de noite, ele foi levado para outra prisão, na capital. O Kevin falou que foi interrogado a noite inteira, agredido e xingado. Y luego me fueron a levantar a golpes, a levantarte, que chavalo tal por cual, hijo de p, apúrate, ¿quién te manda a andar de Ele disse que os policiais perguntavam se a militância na Costa Rica estava sendo treinada com armamento. O Kevin falou para eles que não sabia de nada e apanhou mais. Le digo, yo nada se habla de eso, le digo. Entonces, pues, me golpeaban, allá llegó. O Kevin me disse que o governo o acusa de receber financiamento dos imperialistas americanos. Ele contou que foi levado a um juiz e condenado a 10 anos de prisão por traição à pátria, lavagem de dinheiro e financiamento da oposição. Depois disso, entregaram um documento para ele assinar. Segundo Kevin, esse documento dizia que ele abria mão da nacionalidade nicaragüense. Ele foi obrigado a assinar. Yo no lo quería firmar, pero a mí me obligaron a firmarlo a golpes. O Kevin foi levado de volta para a cela, onde disse que acabou desmaiando. Ele tem um problema no coração, que piorou as coisas. Segundo ele, os batimentos estavam muito acelerados. El corazón lo tenía súper acelerado, primero por lo débil. E segundo, por toda a preocupação e todos os nervios que eu tinha completamente. Daí o Kevin contou que foi tirado da cela mais uma vez e colocado numa caminhonete. Ele pensou que o levariam para o Chipote, a principal prisão da Nicarágua, onde presos políticos relataram terem sido torturados, segundo organizações de defesa dos direitos humanos. O Kevin disse que foi amarrado, que colocaram uma venda no rosto dele. No caminho, ele foi golpeado no estômago e no olho. Eles então mandaram descer do carro e o ameaçaram com uma pistola. Me estaban poniendo en dirección a mí esas pistolas y yo tenía miedo y yo lloraba y yo dije, ¿a qué hora me vine a meter a Nicaragua? O Kevin falou que foi levado pelos policiais para Peñas Blancas, uma cidade na fronteira com a Costa Rica. Eles mandaram ele descer da caminhonete de novo. E segundo Kevin, disseram que se ele voltasse para Nicarágua seria preso e que se falasse com jornalistas ou organizações internacionais, acabaria morto. Agentes migratórios na Costa Rica ajudaram Kevin a chegar à capital, onde ele também foi atendido por organizações de defesa dos direitos humanos. Quando a gente se falou, em setembro, ele contou que também não se sentia seguro no país, onde ele estava sozinho. Ele tinha medo que algo acontecesse e como isso afetaria a família dele. E eu tenho muito medo porque completamente estou solo. Minha família não sei de que maneira poderia receber a notícia de se algo me chegara a passar. O Kevin disse que já sofreu perseguições e ameaças na Costa Rica e que tem medo que o Ortega tenha infiltrados ali. Desde 2018, mais de 200 mil nicaragüenses fugiram para o país vizinho. Em novembro, o Kevin conseguiu se mudar para os Estados Unidos. Daniel Ortega está no 4º mandato consecutivo como presidente da Nicarágua. Ele nasceu em 1945 em La Libertad, pequena cidade a 3 horas de carro da capital Manágua. Nos anos 60, Ortega se juntou à Frente Sandinista de Libertação Nacional, um grupo revolucionário de esquerda que fez parte da luta armada contra a ditadura da família Somoza. Basicamente, a gente consegue associar isso a um movimento de luta antiditatorial em oposição a um governo familiar do Somoza, que se instauraram ali mais ou menos desde meados dos anos 30 até esse finalzinho dos anos 70, então, né? Esse é o Fred Maciel, historiador e professor da Universidade Estadual do Paraná, que estuda Nicarágua há mais de 10 anos.
Ele cita a ditadura hereditária da família Somoza, que controlou o país por mais de 4 décadas. Primeiro o pai, Anastácio, e depois os filhos, Luiz e Anastácio também. Então, a gente estava falando de um tipo de governo de caráter também autoritário, né, centralizador, voltado para um aspecto familiar. O Fred diz que durante a Revolução Sandinista, o Ortega ainda não tinha um papel muito relevante. É bem interessante perceber que durante aquele momento de luta antiditatorial, ele nunca foi uma figura central do processo, ou da própria Frente Sandinista enquanto movimento insurrecional, por exemplo. O seu próprio irmão, né, o Humberto Ortega, era muito mais relevante, muito mais impactante naquele momento do que ele. A ex-guerrilheira Dora Maria Teles, que ficou conhecida como Comandante 2 durante a Revolução, conheceu Ortega em 1977. Eu conversei com a Dora e ela diz que naquela época não dava para notar qualquer aspiração autoritária dele, talvez por causa do contexto. O comando da Frente Sandinista era totalmente coletivo. Yo creo que las ambiciones de poder de la gente se van desarrollando en el tiempo y van empeorando en la medida en que va teniendo cuotas mayores de poder. A dinastia dos Somoza, que eram aliados dos Estados Unidos, durou até 1979. Em julho daquele ano, os sandinistas tomaram o poder depois de meses de guerra civil. Aí foi criada a Junta de Reconstrução Nacional para governar o país temporariamente. Mas a gente vai ter lá, até 84, né, uma junta de governo. Aqui o Fred de novo. Que inclusive o próprio Daniel Ortega fez parte, né, junto com mais outros 4 personagens. Tanto o Humberto quanto o Daniel Ortega sempre foram vistos como figuras, digamos, menos radicais em frente aos demais membros da Frente Sandinista. O Fred diz que esse aspecto mais moderado do Ortega, naquela época, fez com que ele fosse escolhido para participar da junta de governo. Eles escolhem o Daniel Ortega por ser uma figura, digamos, menos problemática naquele momento. Talvez outros personagens radicalizariam mais o processo e trariam mais problemas internos e geopolíticos também. Em 1984, os sandinistas convocaram eleições e o Ortega venceu, e assumiu como presidente pela primeira vez. Em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a intervir na Nicarágua, numa tentativa de derrubar o governo de esquerda da Frente Sandinista, que estava na órbita da União Soviética. My friends, o presidente Ronald Reagan enviou dinheiro, armas e equipamentos para grupos armados de oposição, que ficaram conhecidos como os Contras da Nicarágua. Em 1986, o Congresso americano aprovou uma ajuda de $100 milhões à guerrilha, a pedido do Reagan. The only way to bring true peace and security to Central America is to bring democracy to Nicaragua. Can we responsibly ignore the long-term danger to American interests posed by a communist Nicaragua? Os Estados Unidos também aplicaram sanções econômicas contra a Nicarágua. Então, esse primeiro governo do Ortega ficou muito voltado para as questões militares, tentando lidar com os contras. E a população ficou cansada daquele clima bélico. Sem falar na própria economia muito fragilizada justamente por essa ação contra-revolucionária, que fez com que os próprios interesses principais se voltassem para a defesa e não para um aspecto mais desenvolvimentista ou outros aspectos que pudessem aprimorar essa situação nacional nicaragüense naquele momento. O Ortega tentou se reeleger nas eleições de 1990, mas perdeu para a candidata liberal da oposição, Violeta Chamorro. Mas é justamente essa derrota eleitoral lá em fevereiro de 1990 que marca essa transição do que era o sandinismo, de algo mais massivo, mais popular, para algo mais pessoalizado, personalizado e cada vez mais direcionado à figura do Daniel Ortega. Depois da derrota, o Ortega passou a ter um papel fundamental na oposição. A gente pode sim dizer que, principalmente nessas últimas décadas, especialmente a partir dessa metade dos anos 80, o Daniel Ortega vai ser, talvez, ali a figura política central da história nicaragüense. O caráter controlador e autoritário dele também começou a aparecer mais na década de 90, o que foi gerando cisões no partido da Frente Sandinista. Aqueles diferentes grupos que não vão concordar com esse aspecto mais centralizador e também de divergências de ação política vão gradativamente se distanciando dessa esfera mais centralizadora do Ortega. Porque qual que era a proposta do Ortega pós-90 lá? Manter um ambiente mais militarizado, mais de combater, mesmo sabendo que ele tinha sido derrotado via eleitoral. Ele queria manter esse ambiente quase guerrilheiro no processo nacional.
A Dora Telles, que tinha sido guerrilheira com Ortega, saiu do partido por causa do autoritarismo dele. Ela e alguns companheiros fundaram uma nova legenda em 1995. A Dora diz que alguns anos antes começou uma discussão na Frente Sandinista sobre democratizar o grupo, que tinha o poder concentrado na direção nacional. A ideia era abrir espaço para debates e tomadas de decisão em conjunto. O Ortega se negou totalmente a abrir mão do poder, e à medida que outros integrantes foram saindo, ele foi tomando ainda mais controle do partido. Fue imposible avanzar en los procesos de democratización porque el propio Ortega se oponía rotundamente usando todo tipo de mecanismos, ¿verdad? O Ortega disputou a presidência de novo em 1996 e em 2001, mas perdeu. Em 2006, ele conseguiu se eleger outra vez com 38% dos votos. A vitória só foi possível porque anos antes ele tinha feito um acordo com o então presidente Arnoldo Alemán, do Partido Liberal Constitucional. Eles concordaram em baixar de 45% para 35% a votação mínima para ser eleito. Naquele pleito, Ortega postou em um discurso mais tranquilo, de reconciliação, atenuando a imagem de guerrilheiro. Mas o que se viu quando ele chegou ao poder foi bem diferente, como explica o Fred. No seu retorno, enquanto presidente lá em 2007, ele vai tentar controlar todos os meios de comunicação. Então, a gente chega em um momento lá que de 9 canais de televisão aberta, 8 vão estar vinculados à família Ortega. Em 2014, já depois de uma primeira reeleição do Ortega, a Assembleia Nacional da Nicarágua, controlada pelos governistas, reformou a Constituição e garantiu a ele a reeleição sem limite. 2 anos depois, o Supremo Conselho Eleitoral, também dominado por aliados do presidente, destituiu todos os 16 deputados opositores no Congresso. Não existe mais oposição organizada dentro da Nicarágua. As universidades tiveram direção tomada pela ditadura e os meios de comunicação independentes precisaram se transferir para outros países. Até agora, o governo do país não comentou por que removeu o sinal da CNN em espanhol do ar. Ao longo dos anos, o regime prendeu centenas de pessoas por motivos políticos e causou um êxodo histórico. Mais de 600 mil nicaragüenses deixaram o país entre janeiro de 2018 e junho de 2023, segundo um dos principais grupos ativistas da região, o Coletivo de Direitos Humanos Nicarágua Nunca Mais. Num país de cerca de 7 milhões de pessoas, isso equivale a 9% da população. Ortega perseguiu duramente opositores, jornalistas e integrantes da Igreja Católica, como Kevin, que se ouviu no começo do episódio. Um dos casos mais marcantes foi o do bispo Rolando Álvares, condenado a 26 anos de prisão em 2023 por traição à pátria. Na Nicarágua, o bispo Rolando Álvares voltou a ser preso depois de apenas 2 dias em liberdade. O religioso se recusou a abandonar o país, condição imposta pelo governo de Daniel Ortega para que ele fosse solto. Em janeiro, depois de um acordo entre o governo e o Vaticano, o Rolando Álvares foi solto outra vez e aceitou ir para Roma. O Ortega tem sistematicamente tirado a cidadania de críticos do governo. As eleições são de fachada e qualquer candidato competitivo é colocado atrás das grades. Para assegurar a vitória, o presidente Daniel Ortega prendeu dezenas de opositores políticos, incluindo 7 candidatos à presidência. Na cédula, a única concorrência eram 5 candidatos pouco conhecidos de pequenos partidos aliados ao governo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos diz que a Nicarágua se tornou um estado policial, com o silenciamento dos opositores e o fechamento dos espaços democráticos. A concentração de poder nas mãos do Ortega é o retrato do que pode acontecer quando um processo de erosão democrática não é interrompido a tempo. A partir do seu retorno em 2007, esse trato clientelista, aliado a essa espécie de um sistema de controle social, de vigilância, que vai sempre tentar suprimir esses descontentamentos e essas dissidências, isso vai trazer como consequência, por exemplo, minimizar o aparecimento de novas lideranças, de novos atores sociais. Então, se você tem todas as instâncias políticas centralizadas em uma figura personalizada, em um grupo específico, você não abre possibilidade, inclusive, de sistematizar e de organizar oposições. Então, ele soube fazer isso muito bem a partir de 2007. Ortega voltou ao poder com a promessa de levar adiante os ideais de justiça social da Revolução Sandinista. O regime desenvolveu uma série de programas sociais, entre eles um inspirado no Fome Zero brasileiro.
Mas críticos dizem que essas foram políticas assistencialistas, para manter a popularidade com a base, sem fazer reformas estruturais que melhorassem a vida da população a longo prazo. Em 2019, um ano depois do começo de uma série de protestos reprimidos pelo governo, o Banco Mundial considerava a Nicarágua o segundo país mais pobre da América Latina. Nos últimos 20 anos, Ortega se afastou de pautas importantes para a esquerda. Ainda em 2006, em campanha pela presidência, ele apoiou a aprovação de uma lei que proibiu o aborto em qualquer situação. Opositores de esquerda também dizem que ele se aproximou das elites empresariais e seguiu a cartilha do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Hoje, o Ortega ainda é popular em certos setores sandinistas, especialmente pelos programas sociais. Mas ele não governa mais pela popularidade, e sim pelo medo. Na última campanha presidencial de 2021, os meios de comunicação independentes apontaram que o Ortega mal saiu às ruas e quase não fez promessas para o mandato seguinte. Quando ele falou, foi para mobilizar as bases contra quem ele vê como inimigo. Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. Em outros países estariam julgados já. Ele não precisava competir de verdade pelos votos. Era 1h de uma quarta-feira em Los Guido, um bairro na periferia de San José, capital costarriquenha. A nicaragüense Marta Lira, conhecida como Dona Marta, tinha preparado a mesa para minha chegada. Em cima dela tinha um pano branco e azul, as cores da Nicarágua. A Marta colocou sobre ele camisetas estampadas com fotos do filho, Agustín Ezequiel Mendoza, alguns vasos de flores e 2 velas. Ela disse que essa é uma maneira de manter vivos o legado e a memória dele. O Agustín foi assassinado em junho de 2018, aos 22 anos, durante os protestos contra a reforma da Previdência que foram reprimidos brutalmente pelo regime do Ortega. À medida que os atos foram se espalhando e ganhando apoio, passaram a pedir também reformas democráticas no país. Um dos gritos mais populares igualava Ortega ao Somoza. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos estima que pelo menos 2.000 pessoas ficaram feridas e outras 355 morreram desde o começo dessa crise política mais aguda na Nicarágua. Uma das vítimas foi a brasileira Rainéia Gabriele Lima, que estudava medicina na capital e foi atingida por um tiro enquanto dirigia um bairro rico da cidade. Ela não estava envolvida com os protestos. Alguns dias depois da morte da Rainéia, um segurança privado chamado Pierson Gutierrez Solis assumiu a autoria do crime. A promotoria nicaragüense, que ofereceu denúncia contra ele, disse que o Pierson atirou contra o carro da brasileira porque ela estava dirigindo de forma descontrolada e suspeita. Mas pessoas próximas dela acreditam que o segurança foi usado como bode expiatório para encobrir a participação de aliados do regime. De acordo com o reitor da Universidade Americana em Manágua, Ernesto Medina, ela foi baleada por paramilitares. A Embaixada do Brasil pediu explicações ao governo da Nicarágua. O segurança foi julgado e condenado a 15 anos de prisão, mas ficou só 1 ano preso, beneficiado por uma lei de anistia criada para libertar os responsáveis pela repressão aos protestos. A mãe da Rainéia segue cobrando justiça, assim como tantas outras mães, entre elas a Dona Marta, nicaragüense que eu encontrei na Costa Rica. Eu tenho há 15 anos porque eu vine de imigrante aqui a Costa Rica. O filho da Marta, o Agustín, morou com ela na Costa Rica até os 17 anos, quando decidiu voltar para Nicarágua. Ele queria estudar e trabalhar, e o sonho dele era abrir um salão de beleza. Mãe e filho se falavam constantemente, mas ele não contou que estava participando dos protestos de 2018. A Marta acredita que ele não queria deixá-la preocupada. Enquanto isso, ela lia notícias sobre a ditadura reprimindo as manifestações e se sentia mal pensando nas mães dos jovens assassinados. E eu dizia, ai Senhor, pobrecita essas madres, dizia eu que estão sofrendo. Porque... Até que uma das netas da Marta ligou para ela e contou que o Agustín estava envolvido com os protestos. A Marta disse que ficou muito preocupada. O sea, para mí en ese momento fueron días de angustia, desesperación, porque yo estaba viendo lo que estaban pasando los jóvenes. Então ela ligou para Agustín. Yo lo llamé y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué piensa? ¿Qué está pensando usted? Le digo, ¿por qué usted se metió a esa lucha? Le digo yo. Ele disse que estava protestando porque se importava com a Nicarágua e que daria a vida pelo país.
A Marta contou que depois disso ela não tocou mais no assunto com o filho. Só disse para ele tomar cuidado e se esconder, se fosse o caso. Dava para ver que ela falava com orgulho, não só do Agustín, mas dos outros jovens que protestaram contra a ditadura em 2018. Todos os jovens que assassinaram, sinceramente, tiveram um amor tão grande por la pátria. Pouco depois do aniversário do filho, em junho, a irmã da Marta, que vive na Nicarágua, ligou para ela e disse que o Agustín estava ferido. A Marta ficou desesperada. Como que lo hirieron, le digo yo. Quando ella me dice lo hirieron, eu me imaginei lo peor. O Agustín foi baleado num protesto em Tipitapa, onde ele morava, a uns 30 quilômetros da capital. Segundo a Marta, paramilitares tinham ido lá destruir barricadas, que eram muito usadas nas manifestações. Ela disse que o Agustín tinha saído de casa para gravar o que estava acontecendo, quando foi atingido a queima-roupa. A Marta também disse que os paramilitares sabiam quem Agustín era e que já estavam perseguindo ele. Ele me dizia que lo andavam buscando, que já não podia dormir na casa, que tinha que dormir em lugares diferentes. Depois da morte do Agustín, a Marta não quis mais voltar para Nicarágua, nem para visitar. Ela tem medo de ir ao país ser acusada injustamente de algum crime. A Marta disse que tudo tem seu tempo e que uma hora o regime vai cair. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Daí ela repetiu aquele ditado. Não há mal que dure 100 anos, nem corpo que o resista. Até hoje não se sabe quem matou Agustín, um padrão de impunidade observado desde 2018. O grupo de especialistas em direitos humanos sobre Nicarágua, vinculado à ONU, disse que pediu ao governo dados sobre investigações de assassinatos cometidos por policiais e grupos paramilitares pró-Ortega, mas não recebeu resposta. O grupo afirmou que não tem conhecimento de nenhuma condenação. Pelo contrário, alguns funcionários supostamente envolvidos com a repressão teriam sido promovidos. La normalidad, la tranquilidad, la seguridad les irrita, les molesta, les enloquece. Rosário Murilo, mulher do Ortega, chegou a chamar os manifestantes de pragas, vampiros e diabólicos. Si yo lo comparo com os vampiros que não podem ver a luz. Ela tem um papel de destaque no regime e é chamada de co-presidente pelo marido. Esse poder da Rosário dá um caráter familiar à ditadura, enquanto crescem os rumores que o Ortega não vai bem de saúde. O governo reconhece 198 mortes nos protestos, mas culpa os próprios manifestantes tratados como golpistas. Em julho de 2018, a ditadura aprovou uma lei antiterrorismo que foi usada para perseguir os ativistas. Em setembro do mesmo ano, Ortega proibiu qualquer protesto que pedisse o fim do regime. 5 anos depois do começo das manifestações, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contabiliza 2.090 pessoas presas e 322 que perderam a nacionalidade. Em fevereiro de 2023, a ditadura do Ortega deportou 222 presos políticos para os Estados Unidos. Eles foram tirados da prisão e colocados num ônibus sem saber para onde iam. Ali estava a elite política do país, estudantes, jornalistas, empresários. E só quando eles chegaram ao aeroporto descobriram para onde seriam enviados: Washington, a capital americana. A justiça, cooptada pelo regime, definiu que os opositores perderiam todos os direitos políticos. Eles ainda foram declarados traidores da pátria. Isso é importante porque pouco depois o legislativo decidiu que os traidores da pátria perderiam automaticamente a nacionalidade nicaragüense, que se tornariam apátridas. Num pronunciamento em rede nacional, ao lado da Rosário, Ortega disse que a mulher tinha procurado o embaixador dos Estados Unidos em Manágua e perguntado se o país podia receber os presos. Ortega falou que não se tratou de uma negociação, porque ele não exigiu nada em troca da soltura. Não queremos que quede nenhum rastro de lo que são os mercenários do império aqui em nosso país. Ortega também disse que a Nicarágua podia respirar aliviada depois da saída daqueles que ele chamou de golpistas e mercenários. E que agora que saíram os golpistas, os mercenários. Bueno, respiramos mais paz aqui em Nicarágua. Graças a Deus. E que viva Nicarágua, bendita e sempre livre. A ex-guerrilheira Dora Maria Teles, que se ouviu antes no episódio, era uma das presas políticas que estavam naquele avião. Ela tinha sido detida em junho de 2021, quando um grupo de policiais fortemente armados chegou na casa dela, em Manágua.
en un enorme despliegue policial con varias patrullas de policía y todo, ¿verdad? Ela foi levada para o Chipote, a temida prisão, e ficou por 1 ano e 8 meses numa solitária. As visitas da família eram inconstantes, às vezes demoravam meses. Ela não conseguia falar com os advogados. A Dora trocava só umas palavras com os agentes penitenciários sobre assuntos práticos, como comida e medicamentos. Pero todo el resto del tiempo fue en silencio. Ela conta que quase não batia sol na cela. Bastante oscura, casi totalmente oscura en realidad. Os presos não tinham livros, papel ou lápis. Exercício era a única coisa que restava para fazer. Absolutamente, sí, eso es diseñado como tortura. Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre as violações nos protestos de 2018 apontou casos de tortura e maus tratos aos presos políticos, especialmente no Chipote. Teve relatos de espancamentos, estrangulamentos, abuso sexual e de pessoas que tiveram a pele queimada com armas de choque ou cigarro. Presos também disseram que foram vítimas de tortura psicológica, com ameaças de morte, por exemplo. Nos interrogatórios, eles perguntaram o que a Dora sabia sobre uma longa lista de assuntos. Os protestos de 2018, o papel da igreja, os partidos, as organizações de massa, os jornalistas, os estudantes, supostos cursos de capacitação para os líderes dos movimentos. As perguntas se encaixavam no discurso do Ortega de que ele tinha sido vítima de uma tentativa de golpe orquestrada pelos Estados Unidos com apoio da Igreja Católica. É uma mentalidade de Guerra Fria. Em uma tarde de fevereiro de 2023, a Dora começou a perceber uma movimentação esquisita na prisão. Os agentes estavam passando com colchonetes e depois trouxeram mudas de roupas para os presos, e normalmente eles usavam uniforme. A Dora achava que eles seriam levados para algum interrogatório ou receberiam visita de alguma instituição, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou a Cruz Vermelha. Nadie sabia nada, nadie decía nada, e já nos quedamos despiertos. Por volta das 10 da noite, os presos receberam um pequeno sanduíche e uma Coca-Cola, algo extremamente raro. Algumas horas depois, eles foram colocados naqueles ônibus, mas ninguém dizia para onde eles iam. A Dora pensou em 3 possibilidades. Ou eles seriam mortos, ou levados para outra prisão, ou para o aeroporto. A última opção estava certa. Assim que eles desceram dos ônibus, apareceu um policial com papéis para serem assinados. O documento dizia que a pessoa estava consentindo a deportação para os Estados Unidos. Firme aqui, pô. É isso, não quero firmar. Sim, pero tem que firmar, pero... A Dora acabou cedendo. Na manhã seguinte, os presos chegaram a Washington. E um dia depois foram informados que tinham perdido a nacionalidade nicaragüense e que os bens deles tinham sido confiscados. O destierro é dolorosíssimo. Isso é uma coisa totalmente dolorosa. Pois eu nem queria sair. Durante a ditadura do Ortega, alguns presos políticos deixaram a prisão com a condição de se exilarem. Mas o exílio nunca tinha sido uma opção para Dora, até ela ser obrigada a sair do país. Me desterraram, me deportaram, ¿verdad? Pero por mi voluntad yo no salgo de Nicaragua, pues nadie me va a obligar a salir de mi país a mí. No avião para os Estados Unidos também estava Juan Lourenço Olman, editor do jornal La Prensa, o maior do país. Ele tinha sido preso em agosto de 2021, acusado de lavagem de dinheiro. Naquele mesmo mês, o La Prensa anunciou que deixaria de circular porque o regime estava retendo o papel importado, necessário para imprimir o jornal. Eles disseram que o material estava parado na alfândega tinha mais de 6 meses. Jornalistas e empresários de outros veículos de comunicação também foram presos e ameaçados. Em agosto de 2022, o La Prensa teve que retirar da Nicarágua todos os empregados. Assim como políticos, ativistas e funcionários de ONGs, muitos repórteres tiveram que se exilar. Entre os 6 países que foram tema desse podcast até aqui, a Nicarágua foi o único em que eu não pude entrar, porque seria arriscado demais. Por isso eu fui para Costa Rica, vizinha dali. Em São José, onde eu encontrei a Dona Marta, ativistas exilados vêm se organizando, principalmente com a escalada da repressão pós-2018. Uma das ONGs mais ativas por lá é o Coletivo de Direitos Humanos Nicarágua Nunca Mais. Eles trabalham numa casa numa cidade perto da capital. Nas paredes da sala tem várias imagens dos protestos de 2018. Daí tem um corredor com um painel de fotos das pessoas que foram presas naquela época. É uma espécie de memorial, uma tentativa de documentar o que aconteceu. No fundo do corredor tem um quintal, com outro painel com imagem dos jovens assassinados. E à direita tem uma casinha verde com uma porta preta e um cadeado.
Ali é uma réplica em tamanho real de uma das celas do Chipote. Um funcionário da ONG chamado Braulio Abarca foi descrevendo o lugar. Donde observamos que las dimensiones son sumamente pequeñas, de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros, não tem um serviço higiênico digno, sino que só um agujero. A cela é bem pequena, com um pouco mais de 2 metros quadrados. Tem um beliche de um lado e do outro, no chão, um buraco que serve de banheiro. E muitas destas pessoas estavam totalmente na escuridão. Segundo Braulio, no Chipote às vezes só tem água por 1 hora no dia. Ele disse que em muitas das celas não tem nenhuma luz, o que causa problemas de visão nos presos. Em outras, tem luz o tempo todo, o que dificulta o sono. Realmente dá terror estar aqui metido sem poder ter acesso a nenhum tipo de garantia mínima. O coletivo trabalha documentando as violações de direitos humanos e dando acompanhamento legal e psicossocial às vítimas do regime. Carlos Alberto Hernandes, que trabalha no núcleo de documentação, era professor de direitos humanos na Nicarágua. Ele sofreu ameaças diretas e se mudou para Costa Rica em 2018, quando ainda não tinha tantas organizações para receber e ajudar os exilados. No ano seguinte, alguns colegas advogados criaram um coletivo e ele se juntou ao grupo. O Carlos me disse que a situação dos exilados é preocupante na Costa Rica. Segundo ele, os imigrantes não conseguiram se radicar, ou seja, encontrar uma casa, trabalho, comida, atendimento à saúde, construir uma vida estável. E isso lhe permitiria a uma pessoa buscar como superar seus traumas. Segundo Carlos, os imigrantes têm dificuldade para conseguir trabalho e por isso se mudam de casa constantemente. Isso prejudica as crianças, porque os pais precisam mostrar que têm um endereço fixo para que elas possam ir à escola, onde também são alimentadas. É uma situação humanitária bastante difícil e em onde nos estamos enfrentando a lo que se chama a exclusão. Ele também lembrou que a situação econômica da Costa Rica não é favorável para os imigrantes. Eu achei tudo muito caro na capital, até itens básicos de mercado, e já tinha me perguntado como que os nicaragüenses faziam para se manter ali. No fim de 2022, o governo do presidente Rodrigo Chaves, com poucos meses no cargo, endureceu as políticas de regularização dos imigrantes. O país vive uma crise migratória, não só pelo intenso fluxo de nicaragüenses, mas também por ser rota de passagem para latino-americanos que querem chegar aos Estados Unidos. O Carlos disse que o governo passou a exigir uma série de burocracias para os solicitantes de refúgio. Também reduziu para 50 o número de senhas oferecidas por dia na Secretaria de Imigração. No começo de 2023, longas filas de imigrantes, especialmente nicaragüenses, se formavam em frente ao prédio durante a madrugada. Eles dormiam na rua, com a esperança de conseguirem uma senha e serem atendidos. Naquela época, o presidente Rodrigo Chaves disse que nicaragüenses com dificuldades econômicas estavam se aproveitando do refúgio político para se mudar para Costa Rica, e que isso não seria mais tolerado. Ele também falou que esse fluxo de pessoas estava sobrecarregando o país. Somos um país de braços abertos, pero se nos está haciendo demasiada la carga. Em meio a essa crise migratória, começaram a rolar alguns protestos xenófobos, com pessoas carregando bandeiras da Costa Rica e gritando "Fora Nicas", como são chamados de forma pejorativa os nicaragüenses. Um estudo da ONU identificou mais de 230 mil mensagens xenófobas nas redes sociais do país entre maio de 2022 e maio de 2023. O Carlos disse que o sofrimento dos nicaragüenses no exílio não é uma situação política, mas humanitária, e que esse é um problema regional. Ele questionou por que outros países seguem tendo relações com a Nicarágua. E eu sabia que a conversa chegaria no presidente Lula. Lamentablemente, verdade? Países como em Brasil, que em algum momento tentou dizer que em Nicarágua não havia uma ditadura. O Carlos falou que, sob Lula, o Brasil tentou negar a ditadura do Ortega e que o petista não quis conhecer a realidade nicaragüense, ainda que os diplomatas do governo saibam muito bem o que acontece no país. A política do senhor Lula, que tentou desconhecer a realidade nicaragüense, verdade, seus funcionários estarão muito bem documentados de lo que ha vivido Nicarágua, que Nicarágua lo que se vive. A primeira vez que o Lula se posicionou criticamente em relação ao Ortega foi em agosto de 2021, em uma entrevista ao Canal 11, uma TV mexicana. Ele ainda se preparava para concorrer de novo à presidência. Faz 10 anos que eu não tenho contato com a Nicarágua, não sei o que está acontecendo na Nicarágua, mas eu tenho informações de que as coisas não andam bem por lá. Mas se eu puder dar um conselho a Daniel Ortega, eu dou um conselho a ele e a qualquer outro presidente. Não abram mão da democracia. 3 meses depois, o
PT divulgou uma nota reconhecendo e saudando as eleições de fachada daquele ano na Nicarágua. O texto dizia que o pleito foi uma grande manifestação popular e democrática e que o resultado, a vitória do Ortega, confirmava o apoio a um projeto político que tenta construir um país socialmente justo e igualitário. Ativistas nicaragüenses que vivem no Brasil enviaram uma carta ao Lula e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, manifestando surpresa, frustração e indignação com o posicionamento. Algumas semanas depois, Lula também foi criticado por uma fala em entrevista ao jornal espanhol El País. Ele voltou a dizer que é a favor da alternância no poder, mas relativizou a ditadura do Ortega fazendo uma comparação com a Alemanha. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Lula tenta se distanciar do Ortega, mas tem sido cobrado a fazer uma crítica mais dura contra o antigo companheiro. Ele esteve na Nicarágua quando era líder sindical, em 1980, no primeiro aniversário da Revolução Sandinista, e voltou ao país em 2007, como presidente, quando Ortega já estava no poder. A proximidade entre os dois foi uma fraqueza explorada por adversários nas eleições de 2022. Vamos falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos é seu amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Em junho do ano passado, o governo brasileiro endossou uma resolução da Organização dos Estados Americanos que pedia democracia na Nicarágua. Mas, mais uma vez, o governo Lula foi acusado por dissidentes de suavizar as críticas a Ortega. Isso porque o Brasil pediu alterações no texto. Por exemplo, mudar a proposta inicial, que pediu o retorno da democracia no país, por um pedido de fortalecimento da democracia. Integrantes do governo brasileiro disseram que o objetivo era manifestar preocupação com a situação sem fechar as portas para o diálogo. O Carlos Alberto Hernandes, da ONG Nicarágua Nunca Mais, disse que Ortega já deixou claro que não está disposto a nenhum diálogo. ¿Cuál es el diálogo que pretende? Decir, encarcelando a sacerdotes, assassinando a estudiantes. Para ele, a política de não intervenção é um pretexto para outros países não se envolverem na crise. E uma ditadura está sendo imposta aos nicaragüenses, que precisam de ajuda externa. Nos están imponiendo a los nicaragüenses una dictadura que ellos no quieren tratar. O Carlos falou que ficou decepcionado com a postura do Lula e que tinha esperança que o presidente brasileiro fosse mais contundente contra a ditadura, como fizeram outros líderes da esquerda latino-americana, como Gabriel Boric, presidente do Chile. Pero el señor Lula no sé qué tipo de intereses tendrá, de por qué no lo quiere hacer. O Ortega é o único líder de esquerda de que a gente falou nesse podcast. Mas a orientação ideológica não muda as táticas usadas para controlar a população. Assim como os autoritários de direita, o Ortega silenciou a mídia, as universidades, os ativistas e a oposição para garantir que ele continuaria no poder. A diferença é que no caso da Nicarágua, e também da Venezuela comandada pelo ditador Nicolás Maduro, esse processo está bem mais avançado. Os nicaragüenses com quem eu conversei não são nada otimistas sobre a possibilidade de derrubada da ditadura, pelo menos a curto ou médio prazo. E é fácil entender o porquê. Ortega construiu um Estado altamente controlador e repressivo, que não permite a existência da oposição. Não tem expectativa de eleições livres e justas enquanto ele e a mulher estiverem no poder. E mesmo a oposição que está fora da Nicarágua é bastante fragmentada. Não tem um líder natural que possa unir os opositores. Mas eles começaram a dar alguns passos. Um deles foi a criação do Grupo Monte Verde, que tem juntado gente da esquerda à direita para se organizar contra a ditadura. O grupo tem esse nome porque a primeira reunião, em 2021, foi na cidade de Monte Verde, na Costa Rica. Mas foi só no ano passado que ele veio a público. A ativista Alexa Samora, que falou no primeiro episódio do podcast, é uma das integrantes do Monte Verde. Ela disse que o grupo foi criado com o objetivo principal de unir a oposição. O primeiro objetivo com o que surgiu, como te comentei, é aglutinar al remanente da oposição. O segundo objetivo foi promover o diálogo e pensar em ações contra a ditadura, especialmente junto à comunidade internacional, como campanhas de liberação dos presos políticos. Por exemplo, todas estas campanhas de liberação de presos políticos que houve. E se o diálogo funcionar, o próximo passo é fazer acordos políticos para consolidar uma alternativa ao poder do Ortega, que represente ao menos boa parte da oposição. Mas a curto prazo, a Alexa não vê saída.
Ela disse que um dos fatores que tornam difícil a queda do Ortega é a configuração do que ela chama de geopolítica do autoritarismo. Alexia se preocupa com a formação de um bloco mundial autoritário, que ajude a blindar autocratas de eventuais sanções de países e blocos democráticos. Para ela, não é por acaso que o governo nicaragüense mantém boas relações com a Rússia e a Coreia do Norte. Estables con Corea del Norte. No es casualidad de que Rusia tenga un acuerdo militar para la construcción de una base en Nicaragua. No es casualidad de que... O professor historiador Fred Maciel reforçou que o Ortega tem se vinculado cada vez mais a regimes de cunho autoritário. Então isso acabou sendo uma saída por parte do Ortega para se manter ou para sobreviver economicamente, principalmente. E esse movimento independe de orientação ideológica. Se dá com Cuba e Venezuela, mas também com a Rússia. Com Moscou, a Nicarágua tem vários acordos bilaterais, inclusive um de cooperação para o uso pacífico de energia nuclear. Ortega foi um dos poucos mandatários que apoiaram o presidente Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Ele chegou a se referir a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, como fascista e nazista. Al fascista, al nazi, presidente da Ucrânia, que estuviera aí na reunião. Alexia disse que a aproximação do Ortega com outros autocratas não é um ato desesperado para evitar o isolamento, mas sim parte da consolidação de um bloco, que pode ser uma resistência contra organismos democráticos. A comunidade internacional siento yo que no ha dimensionado el paralelo que esto puede hacer en contra de organizaciones que tienen como base la defensa de la democracia. Um outro ponto importante que dificulta a retomada da democracia na Nicarágua é o papel da esposa do Ortega, a Rosário Murillo. Ella ejerce funciones de presidenta de la República de este país, porque aquí lo que hay es una copresidencia. Com a participação ativa da Murillo no governo, lado a lado com Ortega, a família sinaliza que não tem pretensões de deixar o poder. Então, nessa sucessão familiar ali, nessa sucessão pelo poder, a própria Rosário Murillo seria essa sucessora imediata para se perpetuar essa ideia de um orteguismo, murilismo agora, né? Então, se esse sandinismo for se perpetuar, é através da Rosário Murillo. A gente tem cada vez mais se consolidando uma possibilidade de uma dinastia familiar. Então, do ponto de vista político, prático, imediato, é muito difícil se pensar numa saída do Daniel Ortega. A sucessão familiar é uma possibilidade, mas a história recente indica que ela pode fracassar. A base de dados da cientista política americana Erika Frantz, referência no estudo do autoritarismo, mostra que as ditaduras personalistas são frágeis diante da troca do líder. É diferente do que acontece com ditaduras como a do Partido Comunista Chinês, que tem algum mecanismo de divisão do poder e por isso conseguem ser mais estáveis. De 1946 a 2014, 71% dos regimes centrados em um líder caíram quando ele caiu. A Frantz diz que, como nesse tipo de ditadura as instituições são vazias, acaba faltando uma estrutura que permita a sucessão. Mas quando um regime cai, no lugar dele não nasce necessariamente uma democracia. Às vezes, um outro grupo autoritário chega ao poder. Os dados são ainda mais desanimadores quando a gente olha para a queda das ditaduras personalistas. Em 60% das vezes, elas são substituídas por um novo regime autoritário. É por isso que é tão importante alertar para os primeiros sinais que uma democracia corre perigo. Foi isso que guiou esse podcast, que contou histórias de líderes autoritários em 6 países e das pessoas afetadas pela crise democrática. Se a gente não aproveita a chance de reagir logo no começo, depois pode ser tarde demais. Eu sou Ana Luísa Albuquerque, responsável pela apresentação, roteiro, produção e reportagem do Autoritários. A edição de som é do Rafael Conkle. A coordenação é da Magia Flores e do Daniel Castro. A produção no roteiro é do Vitor Lacombe e a supervisão dele é do Gustavo Simon. A identidade visual é da Catarina Pinhato. Esse episódio usou áudio de Globo News, Reagan Library, CNN Brasil, TV Cultura, Voz de América, 100% Notícias, TV Globo, El Weber e Rital, El País, TW Espanhol, Canal 11, AFP e Canal 6. A série chegou ao fim, mas a gente se encontra de novo num episódio extra em breve. Mais uma vez, obrigada a você que acompanhou o podcast até aqui.